Fala galera do curso Equação, que é o professor João Oliveira de Biologia, e hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso conteúdo da ecologia, que é um assunto que é muito recorrente aí nos vestibulares, tá? Que é o assunto impactos ambientais. E aí entra três princípios importantes dentro dos impactos, que é a poluição. Então aqui nós temos três tipos de poluição, tá, alunos? Poluição atmosférica, poluição do ar, que entra aqui dois, aquecimento global e a chuva ácida. Também temos poluição da água, que é o assoreamento, maré negra e eutrofização, que são os processos relacionados aos ambientes aquáticos que mais são abordados aí nas provas. E a gente tem também poluição do solo, que entra aí a problemática do lixo e também a utilização de agrotóxicos, que também contaminam o solo. A gente vai ver aqui uma particularidade no solo, que algumas dessas poluições também contribuem para a poluição do solo e também da água. Então, hoje, nessa videoaula, a gente vai ver primeiramente como o aquecimento global prejudica aí a nossa atmosfera. Então, lembrando que o aquecimento global entra aqui na poluição do ar e ela vai prejudicar, além disso, é uma das que mais causa mortalidades aí no planeta. A gente vai ver por quê e algumas das causas de por que tem aumentado ao longo dos anos, tá? Para quem não sabe, o aquecimento global, tá, tem como conceito principal o aumento da temperatura interna da Terra. Então, uma coisa que é importante ressaltar é que o aquecimento global ele sempre existiu. Isso foi um processo natural do nosso planeta. Só que qual é o grande problema? É que ao longo dos anos, o homem agravou esse processo. Então, de 20 anos para cá, isso aqui agravou demais. Então, hoje em dia, tem vários protocolos, tem vários congressos internacionais a respeito de como isso aqui pode ser combatido. Então, o aquecimento global, ele está muito atrelado a um outro conceito, que eu chamo de efeito estufa. O efeito estufa, ele está relacionado ao planeta Terra, tá? Para quem não sabe também, o nosso planeta Terra, ele é protegido, tá? Ele é protegido por uma camada que é justamente parecido com uma estufa. E quem protege essa estufa, tá? É esse gás bem aqui, ó. O O3, que é o ozônio. Então a gente diz aqui que o planeta Terra é protegido pela camada de ozônio. Então é justamente isso aqui que contribui para que a Terra seja o tempo todo aquecida. O que acontece? Com o agravamento disso em processos de antropização, com a nossa contribuição para isso, a temperatura interna vem aumentando demais. Então, hoje em dia, vem causando uma série de problemas relacionados a esse aumento. Esse efeito estufa ele veio se agravando por conta de alguns gases que são emitidos na atmosfera que contribuem para isso. O principal é o CO2. Então, o dióxido de carbono é o principal gás relacionado ao aumento da temperatura interna. Só que também tem outros, o NO2, o metano e o vapor d'água. Eu já vi perguntas, tá, em prova fazendo o seguinte questionamento. Alguns desses gases é possível controlar a emissão destes, principalmente o CO2, tá, e o óxido nitroso. Eu posso controlar se eu emitir menos combustíveis fósseis e se eu desmatar menos. E à medida que, por exemplo, eu utilizo menos agrotóxicos em plantações, menos fertilizantes, eu vou estar contribuindo também para a não emissão de NO2. Além de que metano, gente, e vapor d'água é um pouco mais difícil de controlar, porque tudo que é ambiente aquático e que tem luz solar tende a evaporar. E o metano não tem como controlar também porque vem dos nossos gases internos, por exemplo, das flatulências. Então, em relação a isso, o que mais é prejudicial, e vocês têm que ter noção, é o CO2 e o NO2. As causas principais desse aquecimento global têm a ver com o desmatamento. Gente, quanto mais árvores você derruba, mais CO2 é emitido. Além de que a emissão de combustíveis fósseis, por exemplo, com a emissão de indústrias, com aquela fumaça que sai dos carros, aquela fumaça que sai das indústrias também contribui demais. Então a gente pode ver aqui que ao longo dos anos essa temperatura vem aumentando. Então é uma média de entre 5 a 10 anos se aumenta 1 grau na temperatura interna da Terra.
E isso devido principalmente a esses dois agravantes aqui. Então, por exemplo, o que isso aqui pode ter como consequência para a nossa vida, tá? Acarreta também a parte fisiológica do ser humano. Então, como consequência aqui, a gente vê aí rodando o tempo todo aí nos noticiários. Derretimento das calotas polares, tá? Perda da biodiversidade, principalmente dos oceanos, tá? Aumento da temperatura interna dos oceanos e várias consequências estão atreladas aqui ao aquecimento global. Então, é muito recorrente aí nas provas eles perguntarem, tá? Então, no Brasil, não só falando de impactos ambientais atmosféricos, também tem uma relação com todos os impactos ambientais, porque o nosso país é um dos que mais polui. Então, aqui está sempre à mostra nos vestibulares esse assunto em si, abordado aí nas questões, seja numa redação ou seja mesmo na prova de biologia. Então, na próxima videoaula eu vou falar um pouco mais também de outro tipo de poluição atmosférica, que é a chuva ácida. Então, galera, dando continuidade aqui no nosso conteúdo de impactos ambientais, hoje a gente vai fechar com a última poluição em relação à atmosfera e vamos introduzir a parte de poluição da água. Então, continuando aqui e também para finalizar a parte de impactos ambientais atmosféricos, a gente vai fechar com as chuvas ácidas. Então, chuvas ácidas estão muito relacionados, tá, à emissão de um composto denominado de dióxido de enxofre. Então, o SO2 é o principal responsável pelo começo da chuva ácida, porque a gente vai ver daqui a pouco que esse SO2 vai reagir com outras moléculas para que a chuva possa precipitar. O que ocasiona essa emissão desse SO2 para a atmosfera? Principalmente combustíveis fósseis, através também do desmatamento também pode ocasionar, claro que em um número menor. Em comparação com o aquecimento global, não tem como comparar a emissão de SO2 em relação à de CO2. Mas, por exemplo, aquelas fumaças que saem das indústrias, as fumaças que saem dos carros, também emitem SO2 para a atmosfera. Mas o grande agravante, o que é principal para esse SO2 subir para a atmosfera é o uso de fertilizantes. Então, o uso de fertilizante, também o uso de DDT, o uso de alguns agrotóxicos ocasionam esse SO2. Por quê? Quando o indivíduo utiliza um agrotóxico ou um fertilizante, ele lança ao mesmo tempo esse SO2, porque uma parte fica retido na vegetação, fica retido na plantação e uma outra parte evapora. Quando evapora, esse SO2, tá, vai reagir com as moléculas de água lá nas nuvens. Então, esse SO2 com as gotículas de água nessa reação lá nas nuvens vai ocasionar depois uma precipitação. E essa precipitação vem na forma de chuva, só que não é uma chuva convencional. É uma chuva rica em H2SO4, que veio daquela primeira reação. Esse H2SO4 é conhecido como ácido sulfúrico. Então é isso que precipita aqui no solo, precipita aqui em vários monumentos que a gente também possui. Essas são as principais consequências. Então, por exemplo, a perda de monumentos, a contaminação do ar por conta do ácido sulfúrico, a perda da coloração das folhas e principalmente a acidificação do solo são os grandes agravantes da chuva ácida. O que muita gente pensa é que, por exemplo, quando essa chuva cai e entra em contato com o ser humano, vai ocasionar algum tipo de lesão. Em sua grande maioria não, tá? Então não é, por exemplo, nessa chuva caindo que cai na sua pele que começa a corroer. Não é dessa forma. Mas, por exemplo, quem tem problema de sinusite ou de alergia, alguma coisa, quando essa H2SO4 sobe para a atmosfera, deixa o ar um pouco mais pesado. Então o indivíduo tem dificuldades para respirar. Então, o que a gente pode fazer para tentar diminuir? Diminuir também o uso de fertilizantes e de agrotóxicos. Qual é o grande problema? O Brasil é um dos grandes compradores desse agrotóxico e grande produtor também. Então ainda é uma realidade um pouco difícil. Então, no mais, esses aqui são alguns conceitos importantes em relação à chuva ácida.
A gente agora vai falar um pouco também de contaminação da água e a gente vai falar do primeiro, que também aí está muito falado nesses últimos anos por conta de dois acontecimentos, tá, que a gente teve aí no nosso país. Assoreamento é um tipo de fenômeno que está relacionado ao acúmulo de sedimentos, por exemplo, principalmente lama, areia, entre outras coisas como minerais e algumas coisas que vai parar no ambiente aquático. Então, o que pode ocasionar? Quais são as causas de um assoreamento aqui para esse ambiente aquático? Deslizamento de terra e principalmente pelas quebras de barragem. Então, muitas das vezes o ser humano gosta de brincar com a natureza e ela não gosta muito de brincar assim com a gente. Então, por exemplo, os indivíduos que colocam casas em costas, por exemplo, é muito comum você ver isso no Rio de Janeiro, lá quando o pessoal coloca ou faz as casas perto desses encostamentos. Então, quando cai uma chuva muito forte, você percebe aí que essas casas vão caindo com a terra também deslizando. E aqueles fatores que estão relacionados a esse deslizamento vem com uma grande quantidade de detritos, de sedimentos. Isso tende a ser depositado nas águas. Então, tudo ali vai deslizar para lá, vai parar para lá. Então, a mesma coisa também está relacionada à quebra de barragem. Então, quando uma barragem, por exemplo, que a gente teve lá o desastre em Mariana, ocasiona também no deslizamento desse sedimento para a água. Então, a gente tem aqui, eu posso citar várias consequências, mas as principais estão relacionadas a isso. Contaminação da água, perda da biodiversidade, porque imagine, esse sedimento caindo na água, então tudo que tem de biodiversidade vai sendo perdida, porque aquela camada vai cobrindo toda a água e vai ocasionar, por exemplo, na perda da produção, na perda da fotossíntese do ambiente aquático, porque não vai ter luz solar batendo na água e todo o sedimento vai interromper essa troca da luz com a água. Então, contaminação da água vem como consequência. Então, gente, quando essa terra ou essa barragem com essa lama desce, vai trazendo um monte de coisa que pode ser prejudicial. Pode trazer também elementos radioativos, pode contaminar com outros tipos de elementos que vai ser prejudicial também. Então, tudo isso faz com que a contaminação da água seja inevitável. Então, outro fator que também está relacionado é a perda econômico-social, porque muitas das vezes as pessoas dependem dos rios, dependem da água para algumas coisas.